Existe um segredo guardado há gerações, uma verdade espiritual que poucos tiveram coragem de descobrir, e fé suficiente para ativar. Não se trata de uma simples oração que você já ouviu ser repetida aos domingos, mas de algo muito mais profundo, um código divino capaz de transformar completamente sua realidade financeira. Imagine por um instante, e se existisse uma conexão direta com o trono da graça? Um canal espiritual tão poderoso que pudesse fazer a provisão celestial descer sobre sua vida como chuva abundante sobre terra seca? Hoje você está prestes a descobrir esse mistério. Mas antes de seguirmos adiante, preciso que você faça um ato de fé genuíno. Escreva seu primeiro nome aqui nos comentários. Ou simplesmente declare: eu creio. Esse gesto não é apenas simbólico, é um pacto espiritual, uma chave que abre as comportas do céu sobre sua vida. É o seu sim para Deus, confirmando que você está pronto para receber o que Ele já preparou para você. Este conhecimento foi mantido oculto por séculos, não por acaso, mas porque carrega um poder transformador tão intenso que pode alterar completamente o equilíbrio entre sua realidade material e sua verdade espiritual. Você já parou para pensar que talvez exista uma dimensão do Pai Nosso que nunca foi revelada publicamente? Uma camada mais profunda dessa oração que pode desbloquear níveis de prosperidade tão extraordinários que até mesmo aqueles que carregam dúvidas no coração acabam testemunhando milagres financeiros impressionantes? Mas por que isso foi escondido? Por que essa revelação permaneceu nas sombras por tanto tempo? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Porque este conhecimento tem o poder de revolucionar destinos, de reescrever histórias, de transformar miseráveis em prósperos. E nem todos estavam preparados para lidar com tamanha responsabilidade espiritual. O que você está prestes a aprender não é uma fórmula mágica, nem um truque de prosperidade instantânea. É um caminho espiritual legítimo, um portal de conexão com a abundância divina que pouquíssimas pessoas na história tiveram o privilégio de acessar. Estamos falando de um decreto que transcende a súplica comum, que vai além da petição humilde. É uma autoridade espiritual concedida aos filhos de Deus, uma herança que sempre esteve disponível, mas que a maioria desconhece completamente. Prepare seu coração para esta jornada, porque cada passo que você dar a partir de agora será uma revelação. Você vai descobrir como essa oração oculta opera no reino espiritual para manifestar prosperidade no mundo material. A Bíblia confirma essa verdade em suas entrelinhas, em promessas que muitos leem, mas poucos verdadeiramente entendem. Agora, deixe-me fazer uma pergunta fundamental. O que torna essa oração tão diferente de todas as outras que você já conhece? Por que ela foi mantida em segredo? Qual é o código espiritual que ela carrega consigo? Para responder essas questões, você precisa primeiro compreender a diferença essencial entre oração e decreto. A oração tradicional é uma conversa com Deus, um pedido respeitoso, uma súplica cheia de esperança, e não há nada de errado com isso menos. Afinal, fomos instruídos a orar sem cessar. Mas o decreto é algo completamente diferente. Quando você decreta, não está mais pedindo permissão. Você está exercendo a autoridade que Cristo conferiu aos seus seguidores. Você está declarando uma verdade espiritual que já existe no céu e ordenando que ela se manifeste na terra. Está escrito em Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a sua autoridade. Esta é a chave que abre as portas da prosperidade. Quando você compreende essa verdade, tudo muda. Você não é mais um mendigo batendo a porta do palácio do rei. Você é um filho que tem direito de entrar e sentar à mesa do banquete. Nos próximos minutos, você vai desvendar esse mistério profundo e entender exatamente como o Pai Nosso oculto pode ser o divisor de águas definitivo na sua vida financeira. Não estamos falando de promessas vazias ou de ilusões motivacionais. Estamos falando de um poder espiritual real, validado pela palavra de Deus, que tem transformado vidas há séculos. Você já entendeu que não estamos diante de algo comum. Este é um momento sagrado.
um portal espiritual que está se abrindo diante de você. O que você está prestes a receber é um decreto espiritual que rompe as barreiras do mundo natural e estabelece a autoridade divina sobre cada área da sua vida financeira, especialmente sobre suas finanças. A era da súplica acabou. Hoje não pedimos mais. Hoje ordenamos, decretamos, estabelecemos. O tempo de ficar ajoelhado implorando por migalhas chegou ao fim. Agora é o tempo da autoridade celestial, da voz que ressoa nos corredores do céu, da palavra que faz os anjos se moverem e os recursos divinos fluírem como rios de provisão ilimitada. Este não é um momento de fé passiva, onde você apenas espera que algo aconteça. Este é o momento de você se tornar um agente ativo da bênção, um guerreiro espiritual que empunha a espada flamejante da autoridade divina. A oração que você vai aprender funciona como um martelo de decreto celestial, batendo firme na porta da prosperidade, fazendo com que as oportunidades apareçam sobrenaturalmente e as portas financeiras se escancarem diante de você. Ouça o que Deus prometeu em Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Essa promessa não é para um futuro distante, ela é para agora. E o decreto que você vai aprender é a chave mestra que abre o cofre desses tesouros escondidos. Qual é a diferença fundamental entre uma oração tradicional e este decreto poderoso? A diferença está na natureza da sua abordagem espiritual. Enquanto a oração convencional clama com humildade, esperando pacientemente que Deus ouça e responda no tempo dele, o decreto estabelece e determina que o poder de Deus haja aqui e agora, neste exato momento. É a voz do Filho que fala com a autoridade recebida do Pai, que não pede permissão, mas exerce o direito legal e espiritual que já lhe foi concedido. Você não é mais um pedinte na fila da caridade divina. Você é um comandante no exército espiritual da abundância. Mas saiba que esta autoridade é apenas o início. Ela será fortalecida e multiplicada à medida que você avançar nesta jornada, até atingir um ápice onde o poder sobrenatural de prosperar será liberado em sua plenitude absoluta. Essa caminhada exige que você assuma sua verdadeira posição, que abandone de uma vez por todas a mentalidade de escassez e que nunca mais permita que a dúvida governe seus pensamentos. O Espírito Santo confirmou em Lucas 10:19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Esse poder extraordinário está em sua boca, na sua declaração, no seu decreto. Neste momento crucial, quero que você compreenda profundamente que a voz que você profere tem impacto real e mensurável no mundo espiritual. Seu decreto não são apenas palavras vazias flutuando no ar. É um trovão celestial que ressoa diretamente no trono de Deus, mobilizando legiões de anjos para agirem especificamente em seu favor. A provisão que parecia distante começará a fluir. As portas que estavam trancadas começarão a se abrir. O favor divino será ativado e a prosperidade que você busca há tanto tempo começará a se manifestar de maneiras tangíveis ainda hoje. Mas lembre-se, este é apenas o primeiro passo de uma jornada gloriosa. A ativação completa desse poder virá com a continuidade da caminhada, com a elevação progressiva da sua fé e o fortalecimento constante da sua autoridade espiritual. Agora, para dar início oficial a essa transformação, escreva seu primeiro nome nos comentários. Não encare isso como um gesto vazio. É um ritual espiritual poderoso que sela sua decisão de assumir essa autoridade, que confirma aos céus que você está genuinamente pronto para receber e administrar suas finanças sob a unção divina. Atenção! Autoridade sem selo não se sustenta. E o selo começa com atos de fé visíveis, com o compromisso real de caminhar nessa verdade revelada, de declarar e viver o decreto que está prestes a ser revelado. Prepare seu coração, porque no próximo momento vamos desvendar como você pode manifestar essa autoridade
com ações concretas e específicas, que farão a provisão chegar com rapidez e certeza, abrindo portas financeiras que antes pareciam impossíveis de serem alcançadas. Esta é a hora de abandonar definitivamente a posição daquele que apenas espera e assumir o trono daquele que ordena com autoridade. O Pai nosso proibido, que transforma até os céticos em prósperos, não é um sonho distante nem fantasia religiosa. Menos é uma realidade espiritual poderosa que está esperando por você. Em instantes, você dará o próximo passo decisivo para conquistar essa riqueza que Deus tem reservado para o seu povo fiel e obediente. Se este decreto tocou seu coração e você sentiu o poder desta revelação, escreva nos comentários: Amém, eu recebo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta mensagem urgente de transformação financeira. Todo decreto verdadeiro e poderoso exige um selo espiritual. Sem esse selo sagrado, a autoridade não se sustenta, a palavra não se firma e o poder não se manifesta. Você já deve ter ouvido que a palavra do Senhor é como uma espada afiada, extremamente poderosa, capaz de abrir portas celestiais e fechar definitivamente os caminhos da escassez. Pois saiba que para este decreto que estamos desvendando juntos, tenha seu efeito pleno e completo. É absolutamente necessário um ato de fé visível, um selo espiritual concreto que confirme sua posição legítima como herdeiro das bênçãos financeiras que Deus prometeu desde a fundação do mundo. Este selo não é meramente simbólico nem decorativo. É um compromisso real, tangível e irrevogável entre você e o céu. É algo que ativa o crédito divino de forma sobrenatural para que a provisão chegue rápido, ainda hoje, transformando radicalmente sua vida. Quando você aperta o botão de like neste vídeo, não está fazendo apenas um clique qualquer nas redes sociais. Você está assinando, no mundo espiritual, um contrato sagrado de abundância. É uma declaração silenciosa, mas extremamente poderosa, de que você está dizendo sim ao poder transformador de Deus sobre sua situação financeira. Da mesma forma profunda, quando você escreve seu nome nos comentários, está fazendo muito mais do que simplesmente interagir com um conteúdo digital. Você está declarando publicamente sua posse sobre essa bênção específica, tomando para si a autoridade do decreto que rompe toda dúvida e acelera dramaticamente o fluxo de provisão em sua vida. Isso abre uma porta espiritual real, um canal direto e desobstruído para que as riquezas celestiais se manifestem na sua realidade cotidiana de maneira palpável. A sua inscrição neste canal representa muito mais do que você imagina. É a entrada oficial nessa corrente poderosa de prosperidade divina, conectando você a uma rede espiritual global de fé e vitória, que vai fortalecer exponencialmente sua capacidade de prosperar e de receber favor celestial. E quando você compartilha esta mensagem com outras pessoas, você se torna um canal multiplicador de bênçãos, espalhando a graça e ajudando a propagar esta revelação transformadora que tantos tentaram esconder ao longo dos séculos. O céu está observando atentamente sua resposta. Neste exato momento, cada gesto seu, por menor que pareça, é interpretado no reino espiritual como um pacto sagrado, um compromisso solene que não pode e não deve ser quebrado. A partir deste momento sagrado, você está formalizando oficialmente sua aliança com o poder supremo que faz a provisão aparecer de forma sobrenatural, que abre portas financeiras que antes pareciam completamente trancadas e lacradas, e que traz o favor celestial para a sua vida de forma urgente, imediata e extremamente eficaz. Mas o selo não é o fim da jornada, menos é apenas o começo glorioso. Ao selar este pacto espiritual, algo ainda mais profundo e transformador começa a acontecer dentro de você. Sua identidade mais íntima começa a mudar radicalmente. Você deixa para trás definitivamente a pessoa que vivia duvidando e questionando, e assume finalmente a postura poderosa daquele que governa sua vida, com fé inabalável e autoridade divina. Aquele que sabe, sem sombra de dúvida, que as riquezas prometidas por Deus são suas por direito legal e espiritual. Agora que o selo foi marcado em sua vida,
É hora de testemunhar a transformação começar a operar dentro de você de maneira visível. No próximo momento desta jornada, você vai descobrir exatamente como essa troca radical de identidade acontece. Como você pode se revestir da natureza completamente nova que o Pai concede generosamente para que a prosperidade não seja apenas um desejo distante, mas uma realidade concreta, palpável e permanente em sua vida diária. Prepare-se para avançar em direção a um novo nível extraordinário de fé, onde a provisão não só chegará abundantemente, mas será mantida, protegida e multiplicada constantemente pela mão poderosa do Senhor. Este é o momento de sua metamorfose espiritual. De caçulo para borboleta, de escravidão para liberdade, de pobreza para prosperidade, ao selar o pacto com suas atitudes visíveis e concretas. Algo extremamente profundo e revolucionário começou a se mover dentro do seu ser. A sua identidade antiga, aquela marcada pela espera interminável e pela dúvida corrosiva, está morrendo gradualmente enquanto sua verdadeira identidade espiritual começa a emergir com toda a força de um renascimento genuíno. Você não é mais aquele servo humilde que suplica desesperadamente por migalhas que caem da mesa, nem o órfão abandonado que se sente esquecido nas sombras frias da escassez financeira. Das cinzas daquilo que você era no passado, nasce gloriosamente agora quem você realmente sempre foi destinado a ser, um filho profundamente amado pelo Pai Celestial, revestido com um manto esplêndido de realeza espiritual e coroado com uma coroa que simboliza seu direito legítimo e inquestionável de receber as riquezas celestiais sem culpa ou hesitação. Se antes você se enxergava como alguém que apenas pedia timidamente, hoje você se posiciona com dignidade como herdeiro legítimo e embaixador oficial da abundância que o Senhor prometeu desde o princípio. Essa transformação profunda não é meramente simbólica ou imaginária, menos é absolutamente real e essencial para que o favor divino comece a fluir abundantemente em sua vida, fazendo a provisão chegar rápido, ainda hoje mesmo, quebrando ciclos de gerações. A Bíblia Sagrada nos lembra poderosamente em Romanos 8:17 que somos filhos de Deus e, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e é exatamente essa herança celestial que começa a ser desbloqueada e liberada para você neste momento extraordinário. Você não implora mais desesperadamente por migalhas. Agora você se senta com autoridade à mesa do banquete, preparado cuidadosamente pelo Pai, onde a provisão é abundante, generosa e o favor é constante e inesgotável. Essa mudança radical de identidade é a chave mestra que abre as comportas para que as portas financeiras se abram de forma completamente sobrenatural. Enquanto você permanecer vestindo as roupas esfarrapadas do pedinte ou assumindo a postura derrotada da vítima, a promessa da prosperidade permanecerá sempre distante, parecendo um sonho inalcançável que outros vivem, mas você apenas observa de longe. Mas no momento exato em que você veste o manto da realeza espiritual, quando coloca firmemente sobre sua cabeça a coroa da autoridade que Deus graciosamente concede, você se transforma em um rei no reino da fé, um comandante soberano da sua própria história, completamente capaz de decretar que a provisão chegue imediatamente, como um crédito liberado diretamente das reservas celestiais. Como está magnificamente escrito em Isaías 45:3, o Senhor declara: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. E essa herança prometida começa a se tornar sua posse real neste instante decisivo da sua vida. Imagine essa nova identidade como uma espada reluzente de justiça espiritual que corta implacavelmente as amarras invisíveis da escassez, da limitação e da dúvida paralisante. Você deixa para trás completamente a figura humilhada que implora sem dignidade e assume definitivamente a postura majestosa de um príncipe na casa do Pai, um herdeiro legal que governa com autoridade inquestionável e fé inabalável. Essa transformação não é apenas uma mudança superficial de palavras ou pensamentos positivos.
É uma revolução interior profunda que altera permanentemente o seu destino financeiro e espiritual. A sua vida inteira começa a refletir visivelmente o poder do decreto que você selou com seus atos conscientes de fé. E assim, de maneira sobrenatural, a provisão aparecerá de lugares inesperados. As portas se abrirão em momentos improváveis, e o favor celestial será ativado para você prosperar de forma rápida, constante e sustentável. E é exatamente essa nova identidade transformada que acende a primeira chama poderosa da coragem dentro do seu coração. Uma coragem que não nasce do medo disfarçado, nem da arrogância humana, mas da certeza inabalável de que você está completamente amparado, protegido e sustentado pelo poder infinito do Deus Todo-Poderoso. Você está entrando oficialmente em um novo ciclo de vida, onde a prosperidade não é mais uma promessa nebulosa e distante, mas uma realidade presente e tangível, um direito adquirido e garantido pela fé genuína e pela autoridade espiritual que o Pai graciosamente lhe confere como herança. Este é apenas o começo maravilhoso de uma jornada que levará você a experimentar a plenitude absoluta das bênçãos financeiras que Deus reservou cuidadosamente para seus filhos fiéis e obedientes. Agora, com essa nova identidade firmemente estabelecida em seu espírito, o próximo passo essencial será alimentar conscientemente essa coragem que nasce e cresce em seu coração, fortalecendo-a diariamente, para que você possa caminhar com confiança absoluta rumo à abundância extraordinária que está se aproximando rapidamente. A primeira chama da coragem é o fogo sagrado que manterá acesa a fé necessária para que a provisão chegue rápido e as portas continuem se abrindo sem demora ou resistência. Esteja completamente pronto para receber essa chama transformadora, pois ela será o sinal claro e inequívoco que indica que você está verdadeiramente preparado para receber tudo aquilo que o Senhor preparou, especificamente para você desde antes da fundação do mundo. Agora que você deixou definitivamente para trás a roupagem desgastada de vítima e veste com dignidade a coroa resplandecente de herdeiro, chegou o momento crucial de acender dentro do seu ser a chama sagrada que nenhum vento contrário pode apagar, menos a coragem divina. Essa coragem extraordinária não é fruto do esforço humano limitado, nem resultado de técnicas motivacionais passageiras, mas sim o fogo divino e purificador que queima e destrói completamente as correntes invisíveis do medo paralisante, da vergonha destrutiva e da dúvida corrosiva que por tanto tempo aprisionaram sua alma e fecharam hermeticamente as portas para o favor celestial. Sem essa coragem sobrenatural operando em você, a promessa enviada diretamente pelo Pai, menos aquela que faz a provisão chegar rápido e as bênçãos financeiras se manifestarem ainda hoje, simplesmente não encontra solo fértil para florescer e produzir frutos abundantes. O medo é o inimigo espiritual mais astuto que age sorrateiramente como sombra densa, impedindo que você avance com confiança. Ele sussurra mentiras convincentes ao seu ouvido, dizendo que você não merece prosperidade, que a riqueza é destinada apenas para outros mais preparados, e que a provisão jamais pode chegar sobrenaturalmente para alguém como você. Mas hoje, neste momento decisivo, essa mentira diabólica é completamente destruída e desmascarada, porque a lâmpada brilhante da coragem foi acesa em meio à escuridão sufocante, iluminando poderosamente seu caminho e abrindo portais celestiais que antes estavam completamente fechados e trancados. A chama da coragem começa pequena e discreta, como uma faísca quase imperceptível, mas cresce exponencialmente e rapidamente até se transformar em um incêndio espiritual avassalador que consome vorazmente toda a dúvida, insegurança e limitação que tentava te manter preso. É essa força transformadora que o Senhor Todo-Poderoso coloca estrategicamente dentro do seu coração, exatamente como está magnificamente escrito em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa não é apenas uma sugestão gentil,
É uma ordem direta do comandante dos exércitos celestiais. O inimigo espiritual recua apavorado quando essa coragem divina se ergue dentro de você, pois ele sabe perfeitamente que não pode enfrentar nem resistir a um filho legítimo do Altíssimo, que caminha com a certeza absoluta de que vai prosperar rapidamente, que as riquezas do céu são seu crédito já liberado e aprovado para prosperar em tempo recorde, quebrando todos os ciclos negativos de gerações passadas. Hoje, neste dia glorioso, o medo não é mais dono absoluto da sua vida. A coragem incendeia poderosamente o seu espírito, tornando-o completamente inabalável diante de qualquer desafio, oposição ou circunstância adversa. Essa transformação interior é absolutamente imprescindível e inegociável, porque somente aquele que ousa avançar corajosamente com fé genuína e autoridade espiritual pode verdadeiramente acessar os tesouros prometidos em Isaías 45, onde Deus revela pessoalmente os segredos profundos das riquezas ocultas que Ele reservou cuidadosamente para seus filhos fiéis. Desde o princípio dos tempos, sem coragem operante, a espera se prolonga indefinidamente. A provisão não chega quando deveria e as portas de oportunidade permanecem teimosamente fechadas, criando frustração e desânimo. Mas quando você está revestido com esse fogo divino ardente, você se transforma completamente em um embaixador oficial da prosperidade celestial, um guerreiro espiritual, qualificado que abre sobrenaturalmente as portas financeiras que se escancaram ainda hoje diante dos seus olhos atônitos. E essa coragem extraordinária é exatamente o que te posiciona estrategicamente ao lado dos anjos guerreiros poderosos, que estão prontos e dispostos para lutar ferozmente pela sua vitória financeira e pelo cumprimento completo das promessas de Deus em cada área da sua existência. É essa força sobrenatural que acende a primeira chama da transformação completa e irreversível, rompendo definitivamente as barreiras espirituais que impediam a manifestação do favor divino em sua vida de maneira visível e tangível. Agora que a coragem arde intensamente em seu coração como fogo inextinguível, prepare-se conscientemente para o próximo passo poderoso desta jornada, onde a invocação celestial será o instrumento sagrado que trará a provisão que você precisa de forma rápida, inesperada, abundante e absolutamente poderosa. Quando a chama da coragem se acende e arde no interior do seu espírito, os céus não permanecem em silêncio nem indiferentes, eles respondem imediatamente com o chamado glorioso dos anjos, prontos para agir decisivamente em favor daqueles que ousam crer verdadeiramente e agir com ousadia. Esteja completamente pronto e preparado para esse momento extraordinário, pois a jornada vitoriosa rumo à prosperidade definitiva e sustentável está apenas começando a se desdobrar diante de você. O melhor ainda está por vir, e você está exatamente onde Deus planejou que você estivesse neste momento específico da história. Quando a chama poderosa da coragem incendeia completamente o seu espírito, os céus não permanecem em silêncio contemplativo. Do alto das dimensões celestiais, clarões intensos de luz rasgam violentamente o firmamento escuro, e um exército celestial majestoso começa a descer com força impressionante e autoridade absoluta para agir especificamente em seu favor. Não se trata de uma simples presença passiva ou simbólica, mas de uma legião completa de anjos guerreiros, cada um portando uma missão sagrada e específica: abrir sobrenaturalmente as portas que há tanto tempo estavam hermeticamente fechadas para o seu crédito, liberar generosamente as bênçãos que estavam retidas injustamente e guardar vigilantemente o caminho para que a provisão chegue até você de forma rápida, inesperada e completamente sobrenatural. Essa movimentação espiritual extraordinária é a resposta divina imediata para a fé genuína que você acendeu através das suas atitudes e declarações, pois como está poderosamente escrito em Salmos 6, 8 e 17, os carros de Deus são miríades, milhares de milhares, o Senhor está no meio deles.
As asas majestosas desses anjos poderosos ressoam como trovões ensurdecedores e a terra parece tremer, reverentemente diante da majestade absoluta da investida celestial que se aproxima em sua direção. Espadas flamejantes brilham intensamente no céu, cortando implacavelmente as trevas densas e demolindo sistematicamente os obstáculos invisíveis que impediam sua prosperidade por tanto tempo. O inimigo espiritual, que antes parecia invencível e intimidador, agora começa a recuar apavorado, amedrontado diante da legião gloriosa de luz que avança implacavelmente, abrindo os portais financeiros estratégicos para que você possa finalmente receber o favor divino prometido, aquele que faz a provisão aparecer literalmente do nada e transformar radicalmente sua vida em abundância permanente e sustentável. O invisível começa gradualmente a se tornar visível aos seus olhos espirituais, e a atmosfera ao seu redor se enche completamente de uma energia poderosa e palpável que simplesmente não pode ser ignorada ou negada. Essa é a batalha espiritual que o seu espírito renovado já começou corajosamente a travar ao acender a chama da coragem divina. Cada anjo guerreiro que desce traz consigo uma tarefa específica e bem definida: abrir as janelas celestiais por onde a provisão fluirá abundantemente, liberar as correntes espirituais que seguravam suas finanças injustamente e guerrear ferozmente contra todo mal que tentou bloquear sua prosperidade ao longo dos anos. É um exército glorioso de luz que avança com determinação inabalável, fazendo soar trombetas celestiais que anunciam claramente a vitória iminente e o cumprimento das promessas. Você não está mais sozinho nesta batalha. Agora, você carrega consigo o respaldo poderoso do Senhor dos Exércitos, que luta pessoalmente para que o seu crédito seja liberado completamente e para que a provisão chegue ainda hoje, conforme a promessa inquebrantável do Pai Eterno. Imagine vividamente a cena gloriosa: portais celestiais se abrindo majestosamente como portas de ouro maciço, luzes intensas iluminando todo o seu caminho, e um som poderoso que anuncia que a guerra espiritual decisiva está prestes a se iniciar definitivamente em seu favor. Declare nos comentários: glória a Deus, os anjos estão lutando por mim, e ative essa proteção celestial sobre sua vida agora mesmo. Compartilhe para que outros também sejam guardados. A fé inabalável que você cultivou cuidadosamente com coragem verdadeira foi o sinal poderoso para que essa força celestial majestosa se movesse estrategicamente em seu favor. E se os anjos guerreiros já estão posicionados nas dimensões espirituais, significa claramente que o momento de prosperar, de testemunhar a riqueza se manifestando visivelmente na sua vida, está infinitamente mais próximo do que você jamais imaginou. A batalha decisiva para conquistar definitivamente o seu lugar, legítimo como filho herdeiro das riquezas incalculáveis do céu, está em pleno curso neste exato momento. E você é o centro absoluto dessa vitória gloriosa que se aproxima rapidamente. Prepare cuidadosamente seu coração e renove completamente sua mente, pois o próximo passo crucial é a guerra espiritual definitiva que garantirá a manifestação completa e visível do seu favor divino. Essa não é uma batalha simbólica travada apenas em pensamentos. É um confronto real entre luz e trevas, entre abundância e escassez, entre a verdade de Deus e as mentiras do inimigo. Pai nosso eterno, fonte inesgotável e generosa de todo o ouro precioso, prata reluzente e riqueza cósmica que existe no universo, que estás majestosamente entronizado nos céus, de abundância ilimitada e fartura perpétua que jamais se esgota. Hoje, com a fé firme de quem exige com autoridade a herança prometida desde a fundação do mundo, santificamos reverentemente o teu nome glorioso, que não é apenas santo e digno de adoração, mas é o próprio sinônimo absoluto de riqueza majestosa, fortuna inesperada, provisão sobrenatural e prosperidade imparável que transforma destinos. Que toda língua confesse abertamente a tua grandeza incomparável, não apenas espiritual, mas também material e tangível.
pois a tua glória resplandece brilhantemente em cada diamante encontrado nas profundezas da terra, em cada nota de dinheiro que circula, em cada oportunidade divina de multiplicação que surge misteriosamente em meu caminho diário. Declaramos com convicção absoluta que tu és o Deus que se deleita intensamente na prosperidade abundante dos teus filhos fiéis e obedientes. E por isso a escassez miserável e a pobreza humilhante não fazem mais parte do meu reino espiritual. Essa sentença está decretada e selada. Venha a nós, com urgência imediata e manifestação completamente visível, o teu reino magnífico de fortuna plena, paz financeira inabalável e prosperidade que transborda em todas as direções. Que a tua vontade perfeita seja feita agora, neste exato instante. Não apenas em planos celestiais distantes, mas aqui mesmo no chão concreto da minha vida, no saldo crescente da minha conta bancária, nos meus investimentos multiplicados e em cada empreendimento que eu tocar com minhas mãos. Rejeito completamente a ideia distorcida de que a tua vontade soberana é a escassez limitante. Essa é uma mentira do inimigo. A tua vontade verdadeira é a opulência justa e abundante, o transbordar constante de bênçãos, para que eu possa ser um canal poderoso de bênçãos para outros. Abri imediatamente os céus de bronze que estavam fechados. Rasgai completamente os véus espirituais da dúvida e da limitação mental, e fazei com que a provisão inesperada, a herança bloqueada injustamente e a oportunidade milionária se manifestem concretamente na terra através da minha vida transformada, assim como já é perfeitamente estabelecido no reino eterno da riqueza celestial. O dinheiro inesperado que chega de fontes improváveis, a multiplicação sobrenatural, a prosperidade imediata e visível. Dai-nos hoje sem demora. Não pedimos timidamente apenas o pão para sobreviver com dificuldade, mas exigimos com autoridade a mesa farta, preparada, cuidadosamente na presença dos nossos inimigos da dificuldade financeira. Declaramos profeticamente que o maná de hoje será uma multiplicação extraordinária de recursos, valores que excederão completamente toda a nossa capacidade de contar, imaginar ou compreender com a mente natural. O nosso cálice transbordará inevitavelmente em abundância constante. As portas dos bancos celestiais estão escancaradas neste momento e a riqueza urgente, menos aquela que põe fim definitivo a toda a dívida, humilhante e opressora menos, está sendo depositada sobrenaturalmente agora mesmo em nossa vida. Rejeitamos categoricamente o atraso frustrante e a lentidão paralisante. Declaramos com autoridade absoluta o fluxo contínuo e ininterrupto de recursos para honrar compromissos financeiros, investir corajosamente em sonhos legítimos e, sobretudo, para termos a soberania financeira de abençoar generosamente a quem precisa sem jamais sentir falta. Perdoai-nos misericordiosamente todo pensamento limitante de miséria, toda crença destrutiva que nos aprisiona e toda ofensa de escassez que cometemos contra a tua abundância generosa. Assim como nós, de coração leve e completamente liberado, perdoamos genuinamente todos os nossos devedores e aqueles que nos prejudicaram financeiramente ao longo da vida, desatando-os de toda obrigação espiritual conosco. Que este perdão radical seja o gatilho poderoso que remove definitivamente toda barreira invisível, todo olho gordo direcionado contra nós, toda inveja destrutiva e toda maldição geracional de pobreza que porventura esteja nos impedindo de viver a totalidade gloriosa da nossa riqueza prometida. Limpai profundamente a nossa mente de toda mentalidade derrotista de vítima e nos vesti completamente com o manto dourado da graça financeira que transforma, e não nos deixeis cair na tentação perigosa do medo paralisante, do desespero sufocante e da dúvida destrutiva que nos fazem recuar covardemente diante da grandeza extraordinária que nos está destinada por decreto celestial. Mas pelo teu poder ilimitado e incomparável, livrai-nos completamente do mal da pobreza crônica, do mal da dívida opressora e do mal da escassez perpetuadora para todo sempre e eternamente. Que a nossa vida inteira seja um testemunho vivo, palpável e absolutamente visível de que a fé genuína é a chave mestra
para desbloquear a riqueza celestial. Pois teu é o reino soberano de toda a riqueza existente. Teu é o poder supremo de fazer o dinheiro se materializar sobrenaturalmente agora. E tua é a glória radiante que se manifesta visivelmente na nossa fortuna ilimitada hoje, neste momento decisivo e para toda a eternidade sem fim. A riqueza é minha por direito. Eu recebo com gratidão. Eu creio com convicção absoluta. Os anjos guerreiros já estão estrategicamente posicionados. As trombetas celestiais ecoam poderosamente no céu. E agora, a batalha decisiva começa com toda a intensidade. O inimigo da sua vida financeira não se apresenta em carne e osso visível, mas é tão real e perigoso quanto as correntes invisíveis, que por tanto tempo demais lhe impediam de prosperar e de ver o favor celestial sendo liberado abundantemente em sua vida. A escassez opressora, a dívida sufocante e a humilhação constante são forças espirituais destrutivas que agem estrategicamente para manter você aprisionado em um ciclo vicioso de falta perpétua. Mas essas muralhas, aparentemente intransponíveis, estão prestes a ruir completamente diante da ordem divina que agora ressoa poderosamente no mundo espiritual. São Miguel Arcanjo ergue sua espada flamejante e reluzente, e as trevas densas que bloqueavam teimosamente as portas do seu crédito financeiro são cortadas instantaneamente, como vidro frágil sob a lâmina afiada da luz celestial. O inimigo tentou desesperadamente segurar e resistir, mas foi esmagado completamente pelo decreto poderoso que você pronunciou com fé genuína e coragem inabalável. Porque essa batalha não é meramente simbólica ou imaginária. Menos é uma guerra absolutamente real travada, com gritos retumbantes de vitória que reverberam nos céus, trovões ensurdecedores que anunciam a queda inevitável dos gigantes, e raios poderosos que cortam as nuvens escuras como sinais inconfundíveis da intervenção divina direta em sua vida. Cada dívida que parecia completamente intransponível é agora um gigante derrubado violentamente pelo sopro poderoso do Altíssimo. E as correntes pesadas da miséria se rompem em pedaços irreparáveis diante da espada afiada da providência divina. O exército celestial avança implacavelmente, destruindo sistematicamente as fortalezas da falta e abrindo amplamente o caminho para que a provisão chegue. A sua vida ainda hoje como um crédito liberado diretamente do trono majestoso do Senhor Todo-Poderoso. Sinta fisicamente o peso das correntes caindo estrondosamente, das paredes espirituais que desmoronam em ruínas, e ouça claramente os gritos poderosos de libertação que ecoam vibrantes no mundo espiritual. Você não está mais refém e indefeso da escassez limitante. Agora é um guerreiro vitorioso, um herdeiro legítimo que caminha confiante em direção à abundância prometida, desde antes da fundação do mundo. Se você está sentindo essa libertação acontecendo agora, declare nos comentários: estou livre, as correntes Sergipe quebraram, e testemunhe o milagre se completando em sua vida. A batalha foi iniciada com poder absoluto, e o decreto que você profere não são apenas palavras vazias flutuando no ar, mas um golpe certeiro e preciso que destrói toda a resistência espiritual e prepara meticulosamente o terreno para a transformação financeira definitiva que virá como uma avalanche de bênçãos. Eleve seu coração com esta oração poderosa que invoca diretamente a graça da prosperidade celestial e ativa o favor sobrenatural do Altíssimo, Pai eterno e misericordioso, que reside majestosamente nos céus, dono absoluto dos tesouros escondidos nas profundezas da terra e das riquezas secretas guardadas para este tempo. Eu me apresento reverentemente diante de ti como herdeiro legítimo e legal do teu reino de abundância ilimitada. Eu declaro com toda a autoridade espiritual que me foi concedida que todas as portas financeiras que estiveram hermeticamente fechadas para mim se abrem agora pela autoridade poderosa do teu nome santo e glorioso. Que o teu crédito celestial seja liberado imediatamente na minha vida, fazendo a provisão chegar de forma rápida, inesperada e completamente sobrenatural, como o maná que caiu do céu no deserto
para alimentar o povo escolhido. Quebrem-se agora mesmo as correntes opressoras da escassez. Sejam demolidas completamente as muralhas aparentemente intransponíveis da dívida, e que a prosperidade abundante flua sem obstáculos em meu caminho como um rio eterno que nunca seca, como uma fonte que jorra continuamente. Tomo posse com a autoridade das riquezas que me foram prometidas desde a fundação do mundo e rejeito categoricamente toda humilhação financeira e toda falta constrangedora. Que os anjos poderosos do Senhor guerreiem ferozmente por mim, destruindo sistematicamente toda a resistência espiritual maligna contra minha vitória financeira completa. Em nome de Jesus Cristo, em quem tudo é absolutamente possível, eu decreto solenemente e recebo agora a manifestação visível do teu poder para prosperar e viver em abundância transbordante. Amém e amém. O decreto já começou a desferir seus golpes devastadores no mundo espiritual e a legião gloriosa de luz avança com força total e determinação inabalável. A vitória está extremamente próxima e quando essa guerra terminar definitivamente, será a hora sagrada de tomar posse plena do território conquistado, daquele favor divino que fará a provisão chegar em sua vida como um milagre concreto, tangível e permanente. Prepare-se conscientemente, pois o caminho para a prosperidade está sendo aberto sobrenaturalmente diante dos seus olhos. E você está prestes a viver a maior transformação financeira da sua história pessoal e familiar. O inimigo já caiu derrotado. As correntes pesadas da escassez foram quebradas em pedaços. E a batalha que travamos corajosamente no mundo espiritual terminou em vitória absoluta e gloriosa. Agora é o momento decisivo de avançar com firmeza inabalável pelo território conquistado e declarar com convicção profunda: eu tomo posse do que me pertence por direito divino inquestionável. Não se trata mais de pedir timidamente, mas de receber com gratidão, de abrir as portas que o Pai já escancarou completamente para que o favor celestial flua abundantemente em sua vida transformada. Como está poderosamente escrito em Deuteronômio 1:8. Eis que a terra está diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu dar a vossos pais. Assim também você é chamado especificamente a tomar posse da herança financeira que Deus já providenciou cuidadosamente para você desde o princípio dos tempos, com a autoridade espiritual que foi graciosamente concedida a você. Não apenas celebre a vitória como um guerreiro que derrubou gigantes invisíveis, mas também se assente dignamente à mesa da prosperidade como herdeiro completamente legítimo. A riqueza que antes parecia inalcançável e distante hoje é seu território conquistado. E você detém as chaves poderosas para abrir os cofres abundantes do céu. Prosperar não é mais uma questão de sorte aleatória ou esforço humano desesperado. É uma promessa cumprida, um direito legal e espiritual que pulsa vigorosamente em suas mãos ungidas. O Senhor abençoará o seu povo com paz, diz o Salmo 29. Não há mais espaço para dúvida corrosiva. O banquete está servido generosamente, e você se senta com a confiança absoluta de quem sabe que o crédito que chega do nada é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. A posse é um ato de fé e autoridade. Quando você profere "eu recebo agora", está declarando que que Deus preparou para você já está em suas mãos, que a provisão secreta do céu desce até você e que as portas financeiras que estavam fechadas se abriram para o fluxo ilimitado das bênçãos multiplicadas. O território conquistado não pode permanecer vazio. Ele precisa ser ocupado com a certeza inabalável de que a riqueza está chegando para que você possa prosperar abundantemente e honrar o Senhor com seus frutos generosos. Você atravessa os portais da abundância, rompe qualquer dúvida remanescente e se estabelece na posição de quem é abençoado. Conforme João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você não está mais na defensiva, mas no ataque da fé, tomando posse do que Deus já declarou a provisão que você precisa para pagar dívidas, expandir seus negócios ou simplesmente viver com tranquilidade, já está a caminho, manifestando-se de formas inesperadas e absolutamente milagrosas. A autoridade que lhe foi dada
é a chave para abrir cofres espirituais e materiais. E a certeza de que a vitória não é apenas para hoje, mas para todos os dias que virão. E quando a posse é assumida em fé genuína, a manifestação começa a escalar em proporções cósmicas, preparando o terreno fértil para um tempo de abundância que ultrapassa qualquer expectativa humana. Prepare-se para testemunhar a multiplicação das bênçãos. A escalada da manifestação está em curso, onde o que era oculto se revela e a riqueza se torna uma realidade palpável e sustentável. Ao tomar posse do território da prosperidade e se assentar à mesa da herança que o Pai já reservou, algo extraordinariamente poderoso começa a se mover em escala crescente dentro do reino espiritual. O que antes era apenas uma faísca de esperança, agora se transforma em um incêndio consumidor que destrói toda dúvida e estagnação, abrindo o caminho para que o favor divino flua livremente, sem obstáculos. O que você declarou com fé não permanece estático, menos cresce, avança e acelera como um rio que transborda suas margens, levando consigo bênçãos que chegam do nada e multiplicam as portas financeiras abertas em sua vida. Como está magnificamente escrito em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Essa escalada é o cumprimento dessa promessa, uma avalanche espiritual que ninguém pode conter. A cada instante, a abundância se fortalece e se aproxima mais de você, rompendo as barreiras da incredulidade e trazendo o milagre de prosperar de forma completamente sobrenatural. O que começou como uma chave virando silenciosamente, agora se torna uma porta escancarada, permitindo que a provisão do Senhor entre em sua vida com força total. Este não é apenas o fim de uma mensagem, mas o começo de uma nova vida. Para consolidar esse pacto poderoso, é fundamental que você volte a ouvir este decreto por pelo menos 3 dias seguidos. A cada repetição, o selo espiritual se fortalece, a promessa se aprofunda e o favor divino se torna mais evidente em sua rotina diária. Declare nos comentários agora mesmo a frase: "Eu tomo posse deste decreto", proclamando publicamente a sua fé e afirmando o seu compromisso firme com essa aliança de abundância. Compartilhe este vídeo como um ato de fé, para que outros também possam ser tocados pela palavra do Pai e experimentem a transformação que vem, quando se permite receber o que Ele tem preparado. Lembre-se que o poder de prosperar não está no esforço humano apenas, mas na aliança com o Senhor que dá o crédito e a multiplicação. Cada palavra deste decreto é uma semente plantada no seu coração, e a cada repetição ela floresce, criando uma proteção espiritual que guarda sua mente contra a dúvida e o medo. O Pai agora sela a sua herança, e nada nem ninguém pode tirar o que Ele já declarou seu. Volte por 3 dias seguidos e proclame novamente este decreto, até que a abundância transborde sem medida, como rios que rompem represas. O pacto está consumado e a promessa está ativa na sua vida. Deus, o Pai Nosso, está agindo para fazer você prosperar, mesmo que antes tenha duvidado. A sua riqueza está garantida, seu favor celestial está liberado e a porta final para a herança está completamente aberta. Confie, proclame e viva essa vitória. Está decretado e nada pode impedir. Eu recebo agora. Escreva nos comentários recebido e decretado. Amém. E volte aqui pelos próximos 3 dias para fortalecer este pacto de prosperidade. Compartilhe para que outros também sejam abençoados. A sua transformação financeira começa agora.